Encaminho o livro de minha amiga Isabel Basso, fundadora do Sindicato das Costureiras do ABC. Saudações, boa semana, Cida Carvalho. A Cida Carvalho deu para a gente o presente mais valioso desse ano de 2023 que está terminando. O livro dessa tal de Isabel, olha, é Isabel Oliveira de Mendonça Basso, escritora, autora de Alma Militante, a luta diária pela transformação social. Isabel, que presente lindo nós recebemos da professora Cida, que já esteve aqui no programa Memória e que vai continuar com a gente o ano de 2024 inteiro. Nossa, Ademir, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho, meu livro. Então eu fico muito feliz mesmo de estar Você sabe que eu encontrei o livro no banco de dados, né? Ela deixou na portaria, ou não sei, estava no banco de dados, com o bilhetinho. E ela escreveu assim: Ademir, eu mandei e-mail, você não respondeu, né? Por isso recorro ao velho e eficaz bilhete. O que eu tenho no meu computador eu vou perder, mas o bilhetinho eu vou guardar com muito carinho. Cida, obrigado, viu? Muito obrigado por esse presentão que a gente recebeu. Isabel, eu li um pouquinho mais da metade, né? Adorei, realmente adorei. E eu queria que você contasse a história desse livro. Como é que surgiu a ideia? É a sua história? É a história das suas companheiras? Porque a Isabel foi presidente do Sindicato das Costureiras, fundadora também. Sim. Conta a história desse livro pra gente. Então, na verdade, quando eu pensei em escrever essa história, lembrando que foi uma história que eu acho que precisava ser conhecida, reconhecida, né? E como... desliga aí que eu esqueci. Isabel, a sua emoção Desculpa. é minha emoção, Não, viu? peraí, mas aí vai dar problema. Não, né? fica tranquila. Vocês arrumam depois? Não. Pode continuar. Ai, não fiquei contente agora. Não. Fica tranquila. Recomece aí, homem. Nós temos aqui um livro, A Luta Diária. É uma luta diária. É uma luta diária nossa, né? E agora você conseguiu passar para o papel. Uma coisa é você ter, lutar, todo trabalhador luta. Agora, você conseguiu registrar isso. Então... Foi aos poucos? Você foi anotando, foi lembrando? Não anotei, porque na época que eu comecei, na verdade, minha militância, já foi na época que já estava entrando a ditadura militar. E isso dificultou muito. A gente praticamente não anotava quase nada. Nem podia. Nem podia, porque até um livro, se a gente lesse, dizia... Eu achei legal aquela passagem. Aí a gente deixava um bilhetinho. Não concordo com esse livro, se fosse um livro considerado revolucionário. Esse foi um lance. Outro lance é que o seu pai guardava os documentos lá no fundo do quintal, lá na roça. Na roça mesmo. Então, só para relembrar, assim, vendo o começo, foi isso. Eu nasci lá no interior, Que né? lugar? Fala a cidade. Na cidade de Teofilândia, né? Teofilândia, Sim. uma cidade muito pequena da Bahia. Sim. Então, eu nasci lá na roça, na fazenda Roçado Velho, né? Meu pai, minha mãe é agricultor e agricultora. Então, assim, eu comecei ali. Na época, veio o movimento da Ação Católica, que estava estava fundando os movimentos, né? Que era Jaque, Joque, Juque, né? Que muita gente conhece. E no meu caso, eu estava na Jaque, que era o movimento dos jovens do campo, né? Juventude Agrária Católica. E que aparece aqui nessa segunda fotografia, que eu achei muito linda essa segunda fotografia. Nós vamos publicar essa no jornal também. Tem um padre, né? Ah, tá. Tem um padre. E todas aquelas colegas suas. Nós estamos mostrando agora essa foto. Olha, Encontro da Juventude Agrária Católica. A Jaque. Aqui no ABC, o Urbano, o professor Takara fala da Juque, da Joque. Agora nós estamos com a Jaque. Com a Jaque. Né? Puxa vida, olha, elas todas bonitinhas, aqui vestidinho bonitinho, né? O lencinho na cabeça. Essa foto é genial. Você guardou essa foto? Como é que é a história? Como é que foi fotografado? Olha, final da década de 60, mais de 50 anos. Na verdade, tinha aquelas maquininhas, né, que a gente
tinha, né? Fotografava. Kodak, Eu acho que foi até alguém que levou para fazer isso, porque na época eu também não tinha essa máquina. E então foi ali que começou toda a minha militância, né? Eu entrei através desse movimento e fui ampliando a minha atuação. O movimento que era da igreja, ele passou a ser um movimento apoiado pela igreja, porque até então era o trabalho que a gente fazia era mais no sentido mais religioso, mas tinha já um viés de consciência mais política, mas na linha da igreja. Aí, a partir da hora que a gente percebeu que a gente precisava entrar, de fato, na transformação social, aí a gente acabou indo para esse movimento da igreja, que a igreja, na época, era dividida também. Tinha aquelas que apoiavam... Até hoje, né? Exato. Então, nós ficamos dentro do campo do progressista da igreja, embora a outra que não era tanto, a gente usava metodologias que não dava para eles perceberem, porque a gente precisava do espaço, né, para a gente atuar, porque, na verdade, a gente ia através das comunidades eclesiásticas de base, a gente ia para esse campo aí, porque, senão, ia para a igreja, fazia reflexões bíblicas dentro dos grupos que a gente atuava. Então, foi essa aí a forma como a gente encontrou para atuar. Isabel, tem um trecho do seu livro que você emocionou, né? Quando você sentou-se ao lado de Dom Helder Câmara, né? Foi. Em Olinda? Em Olinda. Foi. Eu queria que a gente vai dar saltos, porque quem quiser ver todo o livro, nós vamos falar como encontrar o Alma Militante. Tem que comprar. É um belo presente de Natal. Mas há trechos que a gente leu, esse trecho eu li no trólebus, né? Legal. Ela sentada ao lado do Dom Helder. Nossa, Dom Helder Câmara, né? Então. O velhinho. É isso. Né? Como é que foi aquele momento? Então, assim, para entender o momento de chegada do Dom Helder, assim, na verdade, Dom Helder foi um dos bispos que mais nos apoiou. Então, os nossos encontros eram feitos dentro do espaço da igreja, né, dos conventos lá. Então, mas nós fizemos vários encontros lá, mas nunca ele tinha participado, né? E aí veio esse momento que ele participou, me parece que eu estou vendo, assim, fizemos um círculo e eu fiquei bem do lado dele, né? E aí ele apoiando o nosso trabalho, falando da importância, na época estava a efervescência ali da ditadura, né? E nós com todos os cuidados ali, sabe? Então foi uma memória que está muito presente. Outra memória que está muito... Nós vamos fazer saltos, tá? Uma memória muito presente. Eu até sugiro ao leitor de Alma Militante, a luta diária pela transformação social, da Isabel Oliveira de Mendonça Basso, que começa a leitura no final, pelas fotografias. Eu estou abrindo assim aleatoriamente, a gente vê aqui, ó, festa. Olha, a menina lá do interior da Bahia agora está aqui em Santo André, né? Na metrópole Santo André. Festa de inauguração da sede própria do Sindicato das Costureiras do ABC, a Rua Arthur de Queiroz, 52, bairro Casa Branca, em Santo André, no dia 7 de setembro de 1996. Também marca a sua vida. Essa aí foi uma coisa muito... Esse evento foi o Vicentinho estava lá, eu estou vendo aqui. Marcou bastante. Vicentinho, grande abraço, hein? Saudades de você, hein? Então, e aí assim, foi uma coisa muito, muito forte, porque o sindicato começou assim do zero, praticamente. Do zero. Na época a gente não tinha ligação com o CUT, né, com a CUT, porque a gente estava entrando ali, embora já conhecia o trabalho e a gente se identificava com ele. Mas aí a categoria, era muito pequena a arrecadação. E aí a gente ficou de aluguel, né? Passamos por 3 endereços aí.
E aí, mas a economia era muito forte, a gente fazia muito, muito. Aí chegou uma hora que a gente viu que já dava para fazer a sede. Aí compramos uma casa ali, foi demolida e tal, e aí fundamos. É sede própria? Era sede própria. Que legal. Então, sede é um própria. sobrado, não é? É, um sobradinho. Tem 3 andares. É. O térreo e mais 2 andares. O térreo e mais um. Aqui tá 2, olha. Não é por causa do térreo. Ah, sim, é porque o térreo... É exato, é isso né? mesmo. Legal. E Então, tá lá, é a sede de vocês? É o mesmo. E aí, Ademir... Então, aquele momento foi um momento muito prazeroso, sabe? Fizemos uma boa divulgação na categoria, fechamos a rua lá, sabe? E na época parece que era o Celso que estava... Não me lembro Como se ainda... prefeito, tá. E aí foi um momento assim que ele nos apoiou muito também. Mas, enfim, aí nesse dia foi maravilhoso. Teve aí o Vicentinho, que na época era presidente da CUT Nacional. Novinho de tudo. Nossa, ia falar Hoje dele. a gente ouve o Vicentinho de cabelo Inclusive, branco. eu tenho essa gravação, Ademir. Arruma pra gente. Eu vou arrumar, vou falar com meu filho, porque ele... Passar o link pra gente. É assim, eu posso passar, depois eu vejo a forma como eu faço. Porque eu acho que está com o meu filho essa conseguir, gravação. a gente coloca na edição dessa entrevista. Eu vou ver com ele amanhã. Então, foi muito legal. Aí teve várias falas, né? E eu falei também, eu estou lá falando também. E depois disso foi só festa. Contratamos uma banda, né? E festa, e o pessoal na rua dançando, festejando. Foi um momento assim que para mim ficou muito marcado dentro da minha história do sindicato. Então, gente, a Isabel conta essa história, mas tem o lado triste. Uma coisa que me chocou no livro foi essa foto aqui, olha. Sapatos de segurança do trabalho pintados por uma empresa da área de confecções. Até aí, tá bom. Mas qual o objetivo? Para que os trabalhadores e trabalhadoras não os levassem para casa. Exatamente. Eles deram o sapato. Isso porque aconteceu mesmo? Aconteceu, porque o sapato era obrigatório. Eles não davam o sapato. Só para usar no serviço. E aí nós fizemos toda uma reivindicação para dar o instrumento de trabalho, o sapato, né? Então, para que eles não levassem, elas, eles pintaram os sapatos, para eles não poderem levar para casa. Então, é uma coisa assim que foi muito, muito complicada isso. A gente, inclusive, protestou, tal, mas o sapato estava feito, elas tinham que usar. Acontece até hoje, Isabel? Na categoria? Ademir, eu não sei, porque já eu saí do sindicato em 2005. Tá. E dali para frente eu não tive contato mais com a direção do sindicato e Isabel, a categoria. Você sabe que aqui no jornal, né, a gente também cuida do obituário, né? Obituário. Quando quem morre no ABC, a gente recebe das funerárias, das agências, a listagem. E normalmente assim, a mulher aparece como do lar ou professora aposentada, né? E eu acho que é sempre professora, mas aparece. Agora, aparece sempre costureira. Quando é costureira, a família faz questão de colocar. Qual a profissão? Costureira. Algumas com 90 anos de idade. A costureira, fala dessa profissão pra gente. Então, a costureira é uma profissão muito importante, embora muito desvalorizada, né? Importante no sentido de que é uma arte, na verdade. É uma arte. É uma arte, né? Ali desenham, cortam, costura, bordam. Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, isso aí faz com que essas mulheres se sintam meio que orgulhosas dessa profissão. Vestem todo mundo, né? Porque ninguém pode viver sem a roupa, né? Sim. Então, isso é muito bom. Agora, por outro lado, tem essa questão da desvalorização. E aí entra a questão do machismo. Porque se é alguma categoria predominante feminina, então, e a profissão feminina em geral, tem essa coisa da desvalorização, que os homens ganham mais, as mulheres menos. Então, eles pegaram e botaram todo mundo ganhando pouco ali, né? Só os profissionais mais tipo de escritório, tipo desenhista, enfim.
E elas eram muito desvalorizadas, assim, economicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa do orgulho delas serem o que elas são, né? Inclusive, muitas saem das empresas, abre um negócio, abre uma oficina, ou mesmo costura para fora, assim, né? Encomenda, enfim. Então, eu acho que, de fato, é uma profissão muito importante. Isabel, você fala da sua experiência internacional. Você viajou pelo menos para 2 países, né? Conta pra... E a primeira vez que você subiu num avião, né? Deu medo? Deu. Não, por Tranquila. incrível que pareça, eu não tive medo. Agora, o que é aquela menina lá do roçado, né? Como que chama lá? A Fazenda Roçado Velho em Teofilândia. O que ela foi fazer lá na Argentina, Guatemala? Não, eu fui para o Panamá. Panamá. Então, na Argentina eu fui a primeira vez porque teve um congresso do movimento. Na época a gente chamava congresso, teve um encontro lá do latino-americano, né? E a gente foi daqui do Brasil, uma delegação muito grande. E foi muito importante, porque para mim foi uma coisa super diferente, né? Conhecer um país, né? Conhecer uma língua, sem contar toda a parte da discussão do Congresso, né? Então, essa foi a primeira vez. Dali, eu fui para o Panamá, que o Panamá também era um encontro que teve lá, né? De todos os países que faziam parte do movimento, né? E aí, depois que terminou, eu fiquei lá praticamente 20, 30 dias, não lembro exatamente se foi 20 ou 30, mas foi esses dias aí. E aí foi muito legal, porque eu fiquei ali, né? Ia nas comunidades rurais, conversava com as pessoas, tinha lá um grupo de índias que, nossa, me deram presente, até hoje eu conservo esse presente. Não é? Então, assim, quando eu viajei com um companheiro que era do movimento, e fui junto com ele, Panamá, primeira vez. Viajando de avião, novidade. Na volta, aí ele veio embora e eu fiquei. Quer dizer, para mim, para uma pessoa que nunca tinha viajado, ficar lá num país com a língua diferente, enfim. Aí fiquei lá. E aí, quando eu volto só, né? Fiquei ali na sala de espera, com muita preocupação de perder o avião. Sempre ia vendo ali com o pessoal, né, os horários e tal. Porque ele não falava português, né? Era só o espanhol e o inglês. Certo. Mas tudo bem. Aí, quando eu estava no avião, eu falei, agora sim, agora eu chego em São Paulo. Eu fui para São Paulo. Do meu lado tinha um brasileiro. E esse brasileiro começou a puxar papo para mim. E a gente não podia falar nada na época. Nada, porque, né? A perseguição era política, e não era só no Brasil, era na América como um todo. Aí ele começou a puxar, né? Aí eu falei, ixi, Maria. Porque lá, como é que é? Panamá. Eu falei, fui visitar umas amigas, um pessoal. Pá! Parei ali e já não criei condições dele me perguntar mais nada. Porque eu fiquei preocupada. Você vê como que era, né? Lá na minha família, só minha família sabia que eu viajei para o Panamá de avião. Por quê? Porque se outras pessoas soubessem, ia me perguntar, mas o que é que ela foi fazer lá? E papapá. E como a gente não podia falar para ninguém, aquilo ficou só entre a família. E depois eu fui para a Argentina mais uma vez, que foi na época que a gente estava meio que desligando do internacional, né? Porque a gente via que não correspondia mais àquela realidade, àquela forma como estava sendo conduzido. E aí eu acabei pegando essa tarefa difícil, né? Aí eu fui para a Argentina, também para um encontro, e lá eu disse que a partir daquela data o movimento estava separado dos outros países. Tá certo. Gente, tudo que a Isabel está falando, né, está no livro, é um livro lindo. Ela fala da moradia na Zona Leste de São Paulo, a vinda para Santo André. Ela fala do Limpão, ela fala da Vila Esperança. É verdade. Né?
Eu não vou tocar no assunto familiar dela, porque ela vai chorar. Não, pode perguntar. Eu não tenho da família, mesmo do meu marido. Tem uma foto aqui, né, com seu marido e com seu filhinho, né? Isso. Isabel e Luiz alimentando o filho Danilo Isso. com apenas alguns meses no colo da mãe em São Paulo, em 83. É a idade do meu caçula. Né? Olha só. E eu gostaria muito que vocês lessem o livro, né? Como é que faz? Se eu quiser comprar o Alma Militante, Isabel, qual a melhor forma? Está à venda em algum lugar? Não, na verdade não está à venda, tá? Eu tenho todos os livros estão comigo. Se eu colocar o e-mail seu, Aí, tem sim, problema? não, pelo contrário, Então, eu gostaria muito, porque assim, a editora colocou o e-mail do meu filho, acho que é, o e-mail do meu filho. E aí ficou uma coisa meio complicada, porque... Então né? nós estamos colocando agora o seu e-mail. Sim. Quem quiser, olha, vale a pena, é um livro assim, humano, memória. Ela fala dos alimentos lá no interior, né? As receitas. As receitas, ela fala da militância política, ela trabalhou em São Bernardo, ela mora em São Bernardo, ela fala das costureiras, como aquela... Para ser presidente do Sindicato das Costureiras, ela tinha que ser costureira. Então está tudo no livro. A gente sugere e assina embaixo, nós estamos divulgando realmente, porque é um livro maravilhoso. E eu queria nesse finalzinho, Isabel, que você olhasse para aquela câmera e enviasse uma mensagem para a mulher do grande ABC, a mulher do mundo. Você escreveu a sua história. Você acha que é legal que todas as mulheres sigam o que você fez? Eu acho isso muito importante, essa pergunta, porque eu sempre falo, eu acho que todas nós devíamos escrever a nossa história, né? Porque cada um tem uma história importantíssima que pode servir de exemplo para várias mulheres, né? E, infelizmente, são poucas aquelas que têm essa oportunidade de escrever um livro contando as suas experiências, seja ela qual for, ou dirigente sindical, ou da área política, enfim. Mas é a história delas e que merece ser reconhecida, né, e valorizada. Isabel Oliveira de Mendonça Basso, a nossa entrevistada de hoje, no Memória na TV. As portas estão abertas. Quando vier o segundo livro, porque a escritora Isabel, volte aqui. E eu vou terminar de ler, viu? A leitura tá linda. E na próxima semana, mais Memória na TV. A cidade do grande ABC. É uma cidade, dividida em 7, mas é uma grande cidade, com histórias belíssimas. Algumas delas nós estamos passando. Venha você também participar. Muito obrigado. Até a próxima.